Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos. Quero agradecer a todos que já se inscreveram e já fazem parte da família. E a você que é a primeira vez por aqui ou ainda não se inscreveu, eu convido você a se inscrever e a ativar o sininho das notificações. E peço a todos, aqueles que já são inscritos, já fazem parte da família, a você que vai se inscrever agora, que já deixe também o seu like. A todos que deixem o seu like para abençoar este canal. Convido você a compartilhar comigo alguns textos da Escritura Sagrada. O primeiro texto se encontra no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, o livro de Eclesiastes, capítulo 7, o verso 16 ao verso 18. E logo em seguida também estaremos lendo livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, 28 e 29, verso de número 28 e 29. Capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, versículo 28 e 29. Mas leamos primeiro Eclesiastes, capítulo 7, o verso 16 e até o verso 18. O verso 16 diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Verso 17: não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de seu tempo. Verso 18: bom é que retenhas isto, e também disto não retire a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso 28 e 29. O verso 20 diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. O verso 29 diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Há exatamente 30 anos atrás, eu comecei a exercer o ministério pastoral, dirigir igrejas. Portanto, o que eu sempre falo aqui, neste canal, é baseado nas experiências que eu vivi, é baseado nas experiências passadas, no que eu vivo, no que eu vivi e também no que eu estou vivendo. Eu não me baseio aqui em testemunho de outras pessoas, também, às vezes posso me basear também, mas principalmente eu procuro aqui me basear, ser guiado pelas minhas próprias experiências. O primeiro texto que nós lemos vai nos falar de santidade. Santidade excessiva, santidade demais, santidade extrema. É sinal de perigo. Toda vez que você vê uma pessoa santa demais, você fique com desconfiança, porque santidade demais é sinal de perigo, é sinal de que algo está errado. Nós devemos sermos servos do Senhor, procurarmos vivermos a nossa vida pautada nas Escrituras, segundo o preceito de Deus, segundo os preceitos de Deus. Porém, não devemos ser super santos. Não podemos sermos super crentes. Eu encontro em vários lugares muitas pessoas mesmo, com santidade excessiva, pessoas santas demais. E ao longo dos dias, nós nos decepcionamos com tais pessoas.
Porque todo super crente, ele age assim para esconder algo. Eu não tenho medo de errar aqui não, porque é realmente isso que eu vi acontecer em todo esse tempo. Sempre que há santidade excessiva, há um risco muito grande. Santidade, para algumas pessoas, é motivo para poder cobrar dos outros. Santidade não é isso. Santidade não dá direito a ninguém cobrar os outros, a exigir que seja santo igual. Eu estou sendo santo. Santidade não é isso. Não é querer que a outra pessoa seja santa. Porque nós estamos acostumados na nossa vida, na maioria das vezes, é olhar para o outro. E se o outro estiver errado, olha, eu estou bem, porque ele está pior do que eu. Salvação e os preceitos de Deus para a santidade não quer dizer isso aí. Se eu olhar para o outro e ver o outro mais falhoso do que eu estou enganando a mim mesmo, não sou santo. Eu sou um observador, então, da vida alheia. Eu sou um julgador do caráter alheio. Eu estou querendo comparar o pecado de outros com a minha santidade. E o que acontecerá será, com certeza, uma queda. Por quê? Porque santidade demais empurra a pessoa para o abismo, empurra a pessoa para um alto abismo do egoísmo, da arrogância e de uma cobrança excessiva também. Ele passará a ser chato, para ser recusável a convivência dele com outras pessoas. Porque a santidade afasta as pessoas. Santidade demais afasta as pessoas e não aproxima de Deus, não. Essa ideia, não, o mundo pode me abandonar, mas Deus estará porque eu sou santo, porque eu sou melhor do que todos, não. Isso é um engano, é um lei do engano. Santidade excessiva é um risco muito grande. Eu não posso exigir, por causa da minha santidade, eu não posso julgar ninguém baseado na minha santidade. Baseado na minha santidade, eu não posso condenar ninguém. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou, do que eu sou. Sem Cristo nós não somos nada. Santidade é viver segundo os preceitos de Deus. Santidade é isso. É que eu tenha a minha vida independente da vida de outro. Que eu procure viver segundo a vontade de Deus. Porque se eu não amar meu semelhante, eu não estarei agradando a Deus, então não terei santidade. Se eu não amar meu semelhante, se eu não viver segundo os preceitos de Deus e compartilhando o amor. Eu tenho como objetivo aqui, não é perseguir ninguém, não é perseguir nenhuma denominação. Eu sempre falo quando falamos sobre escândalos, eu me refiro à Assembleia de Deus. Por quê? Porque na internet, na mídia, há muitas críticas, há muita relevância à denominação da Assembleia de Deus. Por quê? Porque ela é a maior deste país, é a maior denominação. Então é lógico que ela tem mais problemas, mas não é privilégio da Assembleia de Deus apenas estar os escândalos. Não, em todas as denominações há escândalos. Em todas as denominações há o escândalo. Não é privilégio único da Assembleia de Deus, não. Mas a Assembleia de Deus, por ser uma potência, vamos nos expressar assim, ela tem um maior número. Então, por isso que sai muito na internet, onde os escândalos são levados até.
Mas eu aqui não venho colocar os escândalos. No primeiro vídeo, Escândalos na Assembleia de Deus, se você não assistiu, eu vou deixar ele aqui no card, para que você possa assistir, e também na descrição, vou deixar o link. Este vídeo ele foi para alertar as causas, eu coloquei as causas, o que gera os escândalos. E neste vídeo aqui, eu quero compartilhar com você mais uma vez, nesses dias que estamos vivendo, onde os escândalos têm aumentado, e principalmente na Assembleia de Deus, grandes árvores estão caindo. E quando uma árvore grande cai, ela leva algumas pequenas, algumas não, muitas pequenas junto com ela. Tem alguns lugares, principalmente lá no Nordeste, onde o lenhador, aquele homem que vai fazer uma derrubada de várias árvores, ele vai limpar uma área para tornar em pasto, ele chega numa floresta e o que ele faz? Ele vai cortando as árvores pequenas e deixando um pouquinho sem cortar. Ele não corta todo o tronco das árvores pequenas embaixo, não. Ele dá um corte a mais do que a metade. Mas quando ele chega no último, ele pega uma árvore grande, ele corta toda aquela árvore, e a árvore grande vem derrubando todas aquelas pequenas, ao qual ele fez aquelas picadas, ao qual ele fez aqueles cortes. É um exemplo. Quando cai um grande nome, grande parte do rebanho vai junto com ele. Então nós precisamos urgentemente termos cuidado e refletirmos o que está acontecendo no nosso meio, o que está havendo. E o objetivo aqui não é perseguir nenhuma denominação, eu amo a denominação Assembleia de Deus, faço parte, sou membro, mas eu sei que a Assembleia de Deus não salva ninguém. A Assembleia de Deus não pode me salvar. A denominação não salva ninguém, muito pelo contrário, ela pode levar pessoas ao inferno. É uma verdade, é dura, é cruel, mas é a verdade. A placa não salva, mas ela pode levar ao inferno, como muitas pessoas colocam fanatismo. Precisamos ter muito cuidado nos dias que estamos vivendo. O apóstolo Paulo alerta no segundo texto que nós lemos: olhai, pois, por vós. Eu preciso olhar por mim. Eu preciso olhar para mim. Eu tenho que saber que ter em mente a seguinte condição: eu sou humano, eu sou homem, sou carne, estou sujeito ao pecado. Sim. O pastor, ele não é diferente de qualquer outra pessoa. Ele é apenas aquela pessoa que foi incumbida para pastorear, para guiar, para orientar, para ajudar, para estar junto. O pastor é um amigo. O Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará. Ou seja, ele é um amigo, ele está presente, ele ajuda, ele orienta. Mas ele não salva. Ele não salva. Ele pode também influenciar para a perdição também. Ele também pode influenciar para a perdição. E o apóstolo Paulo vai alertar sobre isso. Eu sou homem, eu gosto de mulher. Mas não é porque eu gosto de mulher que eu vou viver traindo a minha família, a igreja ao qual eu estou inserido. Eu preciso olhar por mim para poder fazer a segunda parte desse texto. Olhar por todo o rebanho. O apóstolo Paulo, ele está nos alertando, nos orientando sobre isso. Por isso que eu tenho que ter em mente que eu não sou melhor do que ninguém. Eu não posso ser um super santo.
Eu não posso ser um super crente. Eu não posso ter santidade excessiva demais. Todo extremo é perigoso. Nem ímpio demais, nem santo demais. Toda extremidade é perigosa. Agora, aquele que teme a Deus, ele tem a temperança certa. Ele tem a temperança exata. Ele escapa de tudo isso, porque ele é tudo através de Cristo. E quando o homem se torna um super santo, um super crente, ele quer ser tudo através dele mesmo. Aí que está o perigo, aí que está a grande falha. O apóstolo Paulo também vai orientar sobre isso. Eu preciso ter consciência da minha humanidade. E entender também que o meu superior, ele é humano também. E como eu, ele é falho. E a organização, a denominação é constituída de pessoas. Então ela é falha. Eu não posso escandalizar com o que está acontecendo. Não, porque não vai influenciar na minha salvação. Mas, porém, se eu ser cúmplice, eu estarei condenado. Esse é um dos grandes problemas que a denominação precisa olhar para o que está acontecendo. Precisa se tratar. O apóstolo Paulo também vai dizer, olha, vão aparecer no meio de vós lobos devoradores. Entrarão no meio de vós lobos. Quando o apóstolo Paulo fala lobos, ele está se referindo à natureza de um lobo. Um lobo é aquele que chega e assalta a ovelha. Ele devora a ovelha. Ele pega aquilo que não é seu. Por isso que o apóstolo está dizendo, vai entrar ladrões no meio de vós. Ladrões que devoram a lã e a gordura das ovelhas. Ladrão é isso, ele se usa, ele usurpa daquilo que não é seu, da lã e da gordura das ovelhas. Ele usa da lã e da gordura das ovelhas em seu proveito próprio. Ele usa para adultério, para outras extravagâncias, para proveito próprio. Entrarão no meio de vós, covardes. Sim. Covarde, essa é uma palavra que eu posso colocar aqui, por quê? Porque o covarde é aquele que compra a covardia de outro. E é o que nós estamos vendo, acontecendo hoje em nossos dias. A liderança comprando outros homens. Quando alguém quer denunciar, vamos lá, vamos comprar. Aí o covarde se vende. Ou devido ao tempo, a pessoa monta um trono, aquele ladrão, aquele vagabundo, o canalha, ele monta o trono e faz a sua equipe ao redor, ele consagra aqueles que são os seus cúmplices, que são os seus apoiadores. Eles usam do salário da igreja, isso é o português claro, para assalariar, para comprar, para calar testemunhas. Eu não quero nem pensar que usa para apagar CPF e essas coisas, né? Mas entram. Essa profecia do apóstolo Paulo, ele conhecia muito bem. Ele falou de conhecimento próprio. Abusarão das ovelhas. São homens que abusam das ovelhas. Homens que perseguem aqueles que vão, às vezes, descobrindo os seus podres, os seus pecados, as suas falhas.
Homens que perseguem, eles usam, destroem as ovelhas indefesas. É isso que acontece. Por que os escândalos? Os escândalos é necessário, disse Jesus, mas ai daquele pelo qual vêm os escândalos. Os escândalos é necessário para vomitar o ímpio que está no meio, a ferida, a bactéria, o vírus que está corroendo o corpo de Cristo. É por isso que os escândalos vêm para vomitar esses vermes causadores dessas enfermidades. É isso que acontece, é igual uma infecção, é quando o corpo está expulsando, expurgando algo para fora, porque não faz parte. Não faz parte. Todos esses que se usam do nome de pastores e são verdadeiros mercenários, ladrões, covardes, que estão destruindo, abusando das ovelhas, não pertencem a Deus, não foram constituídos, não foram estabelecidos pelo Espírito Santo, não. Mas a igreja, na igreja hoje ela está crescendo, ela está inchando. Por quê? A maioria da liderança corrupta está apenas consagrando os seus apoiadores, pessoas que são iguais a eles. Acaso aqui ou acolá, de vez em quando, consagra um verdadeiro servo de Deus. Mas na maioria, e todo mundo fica calado, o problema está aí. Mas eu não posso escandalizar. Escandalizar não é quem denuncia. Quando se coloca na internet, quando se denuncia, está se livrando a igreja. É preciso haver essa compreensão. Quando a igreja trata, não. Mas quando a igreja não trata, que pega um adúltero e vai dar-lhe salário e vai deixá-los apenas há 1 ano, 6 meses, 1 ano, apenas no banco ali normal, mas é férias paga ainda com o dinheiro da igreja. É o que tem acontecido hoje. Por isso que vai surgir mais escândalos aí, sim. Vai surgir bombas no Nordeste, vai surgir bombas no Sul, vai surgir bombas no Centro-Oeste. Sim, por quê? Porque essa falha está no topo da pirâmide. Os escândalos, eles precisam ser tratados, para que a ferida sare. Se não tratar, vai continuar a ferida. Vai continuar o problema. E a igreja tem um dono. E o dono da igreja, em muitos lugares, não estou generalizando, aquelas verdadeiras igrejas onde a liderança é uma liderança que prima pela santidade, sem o extremismo, prima pela socorro aos necessitados, sim. Mas em muitos lugares, onde a árvore já apodreceu, não é a videira que Cristo, essa não apodrece. Mas a outra árvore, o diabo não tem igreja, ele não tem nem pastores, mas muitos pastores cedem para trabalhar para ele. Esse é o grande problema. Descubra aí onde você está. Se o seu líder, ele resolveu fazer estágio em outro lugar que não é Deus, que não é Jesus, se ele resolveu fazer estágio para outro chefe chamado diabo, sai fora. Porque esse lugar pode estar contaminado e todos poderão ir para o inferno, porque o líder está levando para isso.
Quando tem um lugar ferido, um lugar doente, pode-se tratar. Mas quando há um mercenário, quando há um ladrão, quando há um trabalhador, aquele que vai colocar a erva daninha, aí essa igreja tem que expurgar esse tipo de gente para fora. Para que o Satanás tome conta e, quem sabe, a alma dele seja salva. Eu quero agradecer você e dizer que o Senhor abençoe a sua vida. E quero te convidar para estar comigo no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir. Se você não se inscreveu, se inscreve, aproveita. E também já deixa o seu like. E que Deus abençoe sua vida. Shalom!